Sim. Cedo meu espaço, senhor presidente, para a vereadora Rose Frigieri. Rose Frigieri, na tribuna. Bom dia, então. Eu quero aproveitar esse espaço, agradecer ao meu colega Meneguzzi, vereador Meneguzzi, para retomar algumas discussões que a gente tem feito em relação às crianças, né? E a gente fala muito no Dia da Criança, se comemora, se bota as fotos da gente, né? De nós, crianças. E é um momento assim muito importante da vida das pessoas. Eu diria que grande parte do que um adulto, um adolescente vai ser, tem a ver com a sua fase, primeira infância, né? Ou mesmo antes da pré-adolescência. Então, esse primeiro cartaz ali, eu botei uma frase, fruto de uma música que eu conheci o ano passado, num evento sobre a aprendizagem profissional como uma forma de combate ao trabalho, à exploração do trabalho infantil ou da pré-adolescência ou mesmo da adolescência, né? Então, esse clipe que eu até gostaria de passar, mas ele tem mais de 3 minutos, não vai ser possível, ele diz que o lugar da criança é na infância, né? Então, eu acho que é isso que nós precisamos nesse mês tão importante, lembrar disso, que o lugar de criança é na infância. E todos os direitos, todas as garantias das crianças devem ser mantidas, né? Devem ser garantidas pelas famílias, pelas escolas, pelo poder público, porque criança precisa brincar, criança precisa estudar, né? Criança precisa estar lá na infância. Nesta data, sim, a gente ainda lamenta que muitas crianças não têm os seus direitos garantidos, tanto em relação à educação como à saúde, como outras questões, e ainda no mundo e no Brasil, e inclusive no nosso estado, muitas crianças ainda realizam trabalho. O trabalho infantil, por mais que ele seja proibido por lei, ele é uma realidade ainda do nosso país. E eu lembro também quando o ministro do Trabalho veio para Caxias há alguns meses, teve 2 coisas que ele se comprometeu e disse que gostaria, no mandato dele enquanto ministro, excluir e acabar no país: o trabalho escravo e o trabalho infantil, que são 2 mazelas ainda da nossa sociedade, né? Muitas crianças ainda sofrem com a falta da saúde básica, né? E aqui eu trago uns dados das Nações Unidas, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que diz que, vejam bem, 40% das crianças de 0 a 5 anos no Brasil, no mundo, ainda não tem aquele acesso aos direitos básicos. Eu não estou falando de outros direitos, os mínimos, né? A moradia, a saúde, ao transporte, à escola. E quando se entra em adolescentes, eu fui conferir 2 vezes para ver se realmente era isso. Entre 14 e 16 anos, cerca de 60 adolescentes no mundo ainda não têm o seu direito à saúde básica garantido, né? Também mostra que há muita diferença, infelizmente, quando a gente fala nesses temas da criança, nós temos que falar de um conjunto de coisas na nossa sociedade. Então, o preconceito, a discriminação ainda é forte, porque existe uma diferença entre crianças brancas e crianças negras. Por exemplo, um dado em relação à moradia mostra que 70% das crianças que não têm acesso à moradia são crianças pardas, né, ou negras. Então, isso é outra realidade paralela
mas tão presente que nós precisamos cotidianamente debater, né? Mas também existe um dado interessante, que é em relação ao atendimento, né? A busca à saúde pelo SUS. Ali, ó, 32 milhões, quase 32 milhões de crianças menores de 13 anos utilizaram o SUS no nosso país nesses últimos 2 anos. E 83% desta população na faixa etária. Eu lembro quando se faz a pesquisa sobre a saúde, se percebe que mulheres são as que vão muito mais no atendimento à saúde do que os homens, porque além das suas questões, muitas vezes, ou para ter o filho, para levar um idoso ou uma criança num atendimento, que geralmente ainda são, a grande maioria são as mulheres. Então, o que é importante ressaltar é que o SUS ainda, né, consegue, com todas as suas debilidades, e a gente sabe das dificuldades que tem, isso aqui não é nenhuma novidade para essa casa, mas ele atende as crianças. Nós há pouco tivemos ouvindo aqui a importância da vacinação para as crianças, né, para a poliomielite. Tudo isso é feito pelo SUS. Então, é muito importante que se garanta esse atendimento no nosso país. A questão da educação, ela também ainda tem muita criança fora das escolas, né? 178 mil crianças de 4 a 5 anos não frequentam as escolas aqui no Brasil, né? 42% de todas as crianças nessa faixa etária, de 4 a 5 anos. Então, quase a metade das crianças de 4 a 5 anos, embora seja obrigatório por lei, ainda não conseguem frequentar as escolas, né? Tem vários motivos aí, né? Falta de escola, falta de vaga, muitas vezes a própria família não busca esta vaga, ou porque mora distante, ou porque não entende da importância, nem sempre é possível fazer cumprir esta lei, né? Então, na educação, também existe uma discriminação em relação às famílias mais pobres, né? Se a gente perceber ali, não dá para ver muito bem o gráfico, né? Mas ele mostra o quanto aquelas crianças que ganham até, aquelas famílias, 1/4 do salário mínimo, elas têm 4 vezes maior possibilidade de não estar à escola ou de evadir da escola do que as famílias com renda acima de 5 salários mínimos. Então, a gente vê que o fator econômico aí também interfere na evasão escolar, né? Também foi visto que essas crianças, elas estão basicamente na classe D e E. 17% o número de crianças nessas classes sociais que acabam saindo da escola. E daí tem vários motivos, né? E isso é importante também, porque que a gente tem que fazer esse debate. O que acontece, por que as crianças saem da escola, né? 48% das crianças que largam o ensino fundamental, ou mesmo o ensino médio, crianças, aqui eu nem estou falando dos adolescentes, né? A criança que é considerada até os 12 anos, e dizem que precisavam trabalhar. 30% diz que não consegue acompanhar as explicações ou as atividades dadas pela escola. Então, o fato delas não estarem compreendendo faz com que elas acabem abandonando a escola. Mas ainda tem outros dados, e eu acho importante, eu peço uma declaração de líder no momento adequado. Segue a declaração de líder, Rose Frigeri. 30%, aliás, 18%
é por gravidez na adolescência, né? E aqui tem um dado, por exemplo, de cada 10 mulheres vítimas de violência sexual no nosso país, 6 têm até 13 anos de idade. Então, esta fase da pré-adolescência, ou mesmo da adolescência, 18% de adolescentes, meninas, né, abandonam as escolas por causa da gravidez. Eu lembro muito claro, há 2 anos, tinha uma aluna minha que ela estava na 7ª série, com 14 anos, e ela estava na 8ª série, com 15 anos, e o menino e ela ficaram grávidos, digamos assim. O menino continuou normalmente na escola, terminou, e ela precisou abandonar a escola por uma série de coisas. Tem a questão da deficiência, né, da dificuldade, 14% abandona por alguma questão de deficiência intelectual ou mental, ou mesmo física, as escolas. 9% em relação ao racismo e 6% outro tipo de discriminação que existe nas escolas, seja por questão de orientação sexual, de outros tipos de discriminação e preconceito que existe na escola. E, às vezes, a gente fala aqui que a escola precisa ensinar e que a educação vem de casa. Com certeza, a educação vem de casa, mas tem um detalhe que, em qualquer momento da nossa vida, a educação está acontecendo. Ela não é só formal. Às vezes, numa parada de ônibus, na rua, em qualquer momento, a educação está sendo transmitida. Então, quando a gente vê que cerca de 15% abandona a escola por algum tipo de discriminação que sofre, a gente vê que a questão da escola vai além do ensino, né? Porque é 30% que não conseguem aprender e que, por isso, se desestimulam a continuar as atividades escolares. Em Caxias, nós temos 3.000 crianças esperando um direito a estudar, né? Ali está repetido, mas também tem as vagas que agora vão ser compradas pelo município, né? O secretário da Educação tem falado muito sobre isso. Teve uma decisão judicial para colocar 3.000 crianças nas escolas, na educação infantil. Então, é uma demanda aí que a sociedade como um todo precisa dar conta, né? Eu queria falar também um pouquinho sobre o trabalho infantil. O trabalho infantil no nosso país, quase 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham no território nacional. Ou seja, a sociedade está falhando, a lei está falhando. Isto corresponde a quase 5% da população dessa faixa etária está trabalhando. E tem aqueles trabalhos, né, que são admitidos pela sociedade, mas aí eu quero fazer um link com a questão da aprendizagem, né? A aprendizagem profissional é uma das formas de combate ao trabalho infantil. Nós temos empenhado esforços aí, desde 2021, às vezes que eu entrei nesse espaço, mas mesmo fora dele, trabalhado muito para que se aumente a vaga, para que se cumpra as leis, que é de 1943, da aprendizagem infantil, né? E aí, nesse sentido, fiz toda essa minha fala hoje aqui, porque eu quero fazer um convite muito especial a quem está nos acompanhando, aos colegas vereadores todos, mas especialmente aqueles que compõem a Frente Parlamentar em Defesa da Aprendizagem
no nosso município, né, em defesa da aprendizagem profissional. São 13 vereadores que compõem essa frente. Nós faremos um debate hoje à tarde sobre a aprendizagem profissional como combate ao trabalho infantil. Aqueles adolescentes de 14 anos em diante que conseguem estar na aprendizagem, eles muitos contribuem com a questão das famílias. Na verdade, às vezes é a única renda ou a maior renda da família é daquele aprendiz que está recebendo, está tendo a garantia do seu estudo, está na escola e, ao mesmo tempo, está aprendendo uma profissão. Eu lembro, acho que foi o ano passado, que o então vereador Wagner Petrini fez aqui uma fala, num debate que nós fizemos, dizendo que ele tinha sido jovem aprendiz e que tinha seguido ali durante muito tempo naquele trabalho que ele fazia, e nós temos inúmeros exemplos disso. Eu já trouxe aqui, outros vereadores já trouxeram também. Hoje nós faremos, então, este debate sobre aprendizagem profissional como combate ao trabalho infantil. Terá a participação da doutora Denise Brambila. A Denise Brambila, ela é auditora fiscal do Ministério do Trabalho e é coordenadora estadual da aprendizagem profissional e da fiscalização do trabalho infantil. Ela compõe esse fórum estadual que fiscaliza o trabalho infantil e, ao mesmo tempo, busca colocar aquelas crianças na aprendizagem profissional como alternativa, garantindo o direito ao trabalho e à escola. Também vai ter a enfermeira, né, a Danusa Santos Brandão, que ela é enfermeira do Sereste Serra, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, e ela fez um estudo com dados sobre o trabalho infantil na nossa cidade. Então, vai ser apresentado isso, além de um documentário curto também, sobre todas as leis, né, de 7 minutos, que nós chegamos no nosso país para a proteção das crianças, né? Lembrando que se avançou muito no início, ali na Revolução Industrial, no mundo e mesmo no Brasil, as crianças com 4, 5 anos já trabalhavam. No período da escravidão, elas entravam nas minas, né, com 4, 5 anos, para conseguir as galerias aquelas, passavam o dia inteiro naquele lugar fechado, insalubre. Então, teve todo um avanço da legislação brasileira em relação a isso, e eu faço um convite muito especial para esse debate hoje às 14 horas, na sala GNPTF, aqui da Câmara de Vereadores, um debate aberto e será também acompanhado pelas redes, mas o importante também é que quem puder participar desse debate, venha até a Câmara de Vereadores para a gente aprofundar essa questão tão importante de que lugar da criança é na infância. Muito obrigada.